Preciso do teu amor, preciso do teu perdão, Senhor. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Dependo da paz que vem de ti. Dependo do teu olhar em mim. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Eu posso ver a tua mão a me guardar. Eu posso crer num amanhã melhor. Eu posso ver a tua mão a me guardar. Eu posso crer num amanhã melhor. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão, estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível
faz a terra tremer com os seus pés, faz a terra tremer com os seus pés, rasga os céus e desce. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e desce. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e desce. Olá, queridos irmãos e amigos da Igreja Família Cristã. É com muita alegria, prazer e um desafio cada vez que vamos ministrar uma palavra, levar a você uma palavra de Deus, algo que vai edificar com certeza o teu coração, vai alimentar o seu espírito, sua alma, e você vai ouvir e vai se sentir mais fortalecido, desafiado a viver uma vida abundante aqui nessa terra, mesmo diante de tantas situações difíceis e desafiadoras. Eu quero abrir a Bíblia, que você abra a Bíblia também, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso de número 1. Esse texto é um texto muito conhecido, muitas ministrações já foram feitas através desse texto, mas a palavra de Deus é inesgotável. E eu quero trazer uma lição para nós e que tem me fortalecido e com certeza vai te fortalecer também. Vamos lá, vamos à leitura da palavra. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, cerca de 40 a 60 litros de água, cada uma das 6. Cerca de 500 litros mais ou menos. Jesus disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de poder ouvir a Tua palavra. Quantos não têm esse privilégio? E você que está me ouvindo agora, está tendo esse privilégio. Então fala conosco, coloque a mão no seu coração, por gentileza, e diga: Senhor Jesus, fala ao meu coração, muda a minha vida, edifica a minha fé, aumenta a minha fé e me ajude a viver esse tempo de uma forma maravilhosa, Senhor. Uma vida abundante que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como eu disse agora há pouco, essa história, é uma história importante porque ela inaugura o ministério de Jesus e ele inaugura o seu ministério fazendo um milagre. E fazendo um milagre numa festa de casamento. E também estava ali a sua mãe, seus irmãos, a família foi convidada para aquela festa e devia ser uma festa muito grande, pelo volume de água que estavam ali à disposição e pelo que consta aqui no texto. E essa festa ela foi acontecendo até que chegou um momento em que diz assim, a mãe de Jesus fala assim: eles não têm mais vinho. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse:
eles não têm mais vinho. Essa frase, eles não têm mais vinho, é uma frase importante porque ela nos desafia a algumas coisas. Eu quero falar um pouquinho nesse dia, nessa ministração, sobre rompendo limites. Como romper limites? Quando nós nos deparamos a alguma situação em que ela é maior do que nós. Situações inesperadas, situações que querem roubar a nossa alegria. O vinho, ele, além do alimento, ele era considerado um elemento essencial para uma festa. Provavelmente, uma festa, quando não tinha mais vinho, ela terminava, ela encerrava, né? Poderia até ter um pouco, alimento podia até terminar, mas o vinho não poderia terminar. E acaba justamente o vinho, e aí a mãe de Jesus olha aquilo, conhecendo o filho que tinha, ela vai até ele, e a frase é, eles não têm mais vinho, acabou o vinho. Quando nós assistimos alguns programas onde as pessoas são colocadas a chegar ao seu limite, então, são vários programas que tem sobre isso, alguns em selvas, outros em locais Polo Norte, de neve, e locais montanhosos, deserto e assim por diante. E as pessoas são colocadas ali para ver até onde elas chegam. E é interessante que quando as pessoas chegam ao seu objetivo, ao terminar, elas falam assim, eu nunca pensei que eu pudesse passar por isso e chegar até aqui e ter vencido essa situação. Muitas vezes elas chegam perdendo peso, chegam doentes, chegam muito abaladas, mas elas chegam, né? E nós somos também, da mesma forma, colocados em situações constantemente onde os nossos limites são testados. É interessante que quantas vezes nós somos deparados com situações que fogem ao nosso controle, que fogem ao seu controle. Você não tem mais o que fazer, né? Não temos uma direção clara do que fazer, não temos uma orientação, está fugindo da nossa experiência e está fugindo também do nosso conhecimento, né? Quando nós não temos mais forças para continuar, né? Quando não há mais o que fazer, não sei mais o que fazer, talvez quando chegamos em momentos de enfermidades, onde o médico fala, olha, não tem mais o que fazer, a medicina chegou ao seu limite, né? Na questão financeira, eu usei todos os recursos, eu procurei investir, procurei guardar, fiz de tudo, mas chegou num ponto nevrálgico, né? E a situação chegou aqui à minha casa em situação financeira. Relacionamentos, né? A gente procura manter os relacionamentos, mas chega uma hora que acontece um problema tão grande em que as pessoas começam a se dividir e aquele núcleo que nós tínhamos, que era muito bom, muito alegre, muito feliz, começa a se dispersar. Daqui a pouco a gente se vê sem amigos e às vezes um atacando o outro e fazendo coisas que não deveria fazer. Então, às vezes a alegria, a paz, a tranquilidade vai embora, a segurança vai embora. O que fazer nesse momento ou nesses momentos que nós atravessamos quando nós vemos que chegamos no limite? Qual é o seu limite? Até onde você vai? Né? Essa é a pergunta, né? Hoje, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem, você está no seu limite? Você está num ponto falando, não aguento mais ficar em casa. Não aguento mais ouvir falar em pandemia, não aguento mais ouvir as reportagens de pessoas que morreram por estado, por cidades e assim por diante, né? Até quando vai isso? Eu quero falar algumas situações extremas que algumas pessoas passaram, alguns personagens bíblicos passaram. Em primeiro lugar, lá em 1 Reis, capítulo 17, fala de um tempo de seca. 3 anos e meio de seca. Elias, ele profetiza isso nesse tempo, que haveria 3 anos e meio de seca. Israel estava atravessando um momento de muito pecado, de muito distanciamento de Deus, então vem a seca. E aí essa seca também atingiu o profeta. E atingiu toda a nação, mas atingiu também o profeta. E Deus esconde ele no lugar onde havia água, onde os corvos traziam alimento para ele, mas essa água também seca, acabou a água. Aí Deus fala para ele, vai até a Sarepta, tem uma viúva que vai te sustentar. Quando ele chega lá, a mulher está pegando uns cavacos, tudo, e ele pede para ela fazer um pão para ele, porque estava com fome. E ela disse assim, 1 Reis 17, 12. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido.
Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Presta atenção, apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. E vês aqui, eu apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Eu tinha um filho, comê-lo-emos e morreremos. Situação extrema. Foi dado o veredito. Eu vou comer, é a última farinha que eu tenho, o último azeite que eu tenho, e agora é daí para a morte, para o cemitério, e não tem mais o que fazer. Situações extremas. A outra situação, com o rei Josafá, rei de Judá, 2 Crônicas capítulo 20 fala sobre isso. Havia uma grande multidão de moabitas e amonitas contra ele, e ele olha toda aquela situação, ele chega diante de Deus e fala assim: porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Além de não ter força, não tem direção. Eu não sei o que fazer diante dessa ameaça dos inimigos que estão vindo contra nós, tentando nos destruir, nos matar, nos roubar e nos levar ao desespero. Segunda situação, rei Josafá. Terceira situação, lá no Novo Testamento, em Lucas capítulo 8, a filha de Jairo estava morrendo, ele corre até Jesus e fala: Jesus, vai em casa que minha filha está morrendo. A hora que ele está indo para a sua casa com Jesus, aparece alguém e fala assim: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga de Jairo, que é o chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Pronto, morreu. Não tem mais solução para a morte. Não tem UTI, não tem nada que possa trazer. Quem sabe ele gastou todos os seus recursos, tudo aquilo que ele tinha naquele tempo para trazer vida à sua filha. E enquanto ele vai com Jesus, a sua filha falece. E a mensagem é: está morta, deixa o mestre aí, deixa Jesus aí, não incomodes mais o mestre. Uma outra situação em Atos capítulo 27, o apóstolo Paulo, se dirigindo a Roma, ele estava preso, mas 275 pessoas num barco, num navio. Esse navio começa a vir ondas, o mar começa a ficar agitado, o barco está afundando e a situação está crítica. E aí diz a palavra: e não parecendo, Atos 27, 20, e não parecendo, já havia alguns dias nem sol nem estrelas, vários dias de tantas nuvens e chuva que estava vendo, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Olha só, queridos, essa palavra que está escrito aqui em Atos, dizendo que a grande tempestade estava sobre eles e não havia, dissipou-se toda a esperança de salvamento. Acabou a esperança, é a perda da esperança. Não tem mais como resolver isso, vai se perder barco, todo mundo vai morrer afogado, 276 pessoas com o apóstolo Paulo morrendo afogado. Esse é o momento extremo que o apóstolo Paulo e mais essas pessoas passaram. E a última coisa que eu quero falar são problemas enormes que nós atravessamos ainda com o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 1,8, que diz assim: porque não queremos, irmãos, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza das tribulações, não é uma, são tribulações, que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Então, situações que estão acima das nossas forças e estamos nos dando como mortos, desesperarmos até a própria vida. São situações, irmãos, que nós atravessamos em que as tribulações absurdas vêm sobre nós, a perda da esperança nos assola, né? O fim do alimento, a oposição de inimigos e perdas de pessoas preciosas pela morte. Então, eu quero voltar agora ao texto lá de João que lemos. Então, quando Jesus estava naquele casamento com a sua mãe e seus irmãos, disse, está escrito no texto,
tendo acabado o vinho, e aí a Maria fala, a mãe de Jesus, eles não têm mais vinho. Então, são situações em que como é que vai ter vinho agora? Como é que vai criar vinho, né? E o vinho, querido, ele fala, como já disse, de uma coisa essencial para uma festa. A questão é, quando o vinho acaba, antes do fim da festa. O vinho acabou antes da festa, antes do fim da festa. Então, acabou-se o vinho, acabou-se a festa. Mas ela está falando com a pessoa certa. E é interessante que o que ela vai falar agora é a resposta, é a solução para todo e qualquer problema que eu e você estejamos atravessando. Seja tribulações excessivas, perda de esperança, problemas financeiros, problema com a alimentação, problemas com a opressão dos inimigos, problema da pandemia, problemas econômicos, seja ele qual for. Ela disse, ela não desistiu, porque Jesus falou assim, mulher, não é chegada a minha hora, né? Olha só o que Jesus fala, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, a Maria não desiste, então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Eu quero que você repita comigo aí na sua casa, nesse momento agora. Diga assim, fazei tudo o que ele vos disser. Preste atenção na frase, fazei tudo, não é algumas coisas. Às vezes a gente vive a vida cristã achando que se fizermos aquilo que nós achamos que é importante para Deus, Deus vai ser bondoso para conosco, vai suprir as nossas necessidades, vai fazer aquilo que nós estamos pedindo e tudo mais. Na verdade, o que ela está falando é fazer tudo. A pergunta é, será que eu e você estamos fazendo tudo ou estamos nos doando o máximo possível para fazer tudo o que o Senhor falar para nós fazermos? Será que algumas situações dessas que estamos atravessando, seja de perda, seja de tribulação, seja nas finanças, seja nos relacionamentos, quais forem os problemas, não é decorrente de que nós estamos fazendo a vontade de Deus de forma parcial e não estamos fazendo tudo o que Ele está nos dizendo? É uma pergunta que você deve responder, que eu também tenho que responder. Então, ela diz assim, fazei tudo o que ele vos disser. Então, para resolver problemas da ausência de algo essencial para a nossa vida, né? Quando eu perco a alegria, eu perco o prazer de viver, né? Quando alguém chega para você e diz, e agora? Como é que nós vamos resolver isso? E você não tem saída? Então, a resposta da Maria, né, em relação a esse momento aqui é, faça tudo o que ele vos disser. Às vezes, Deus pede para a gente fazer algumas coisas e nós não temos disposição de fazer. Às vezes, nós estamos atravessando alguma situação difícil e aí Deus nos lembra que eu estou com o meu coração pesado com alguém e aí a pessoa vai pedir conselho e alguém fala assim, vai lá e acerte com a pessoa, peça perdão a ela. Mas eu não vou fazer isso, não, né? Porque ela fez isso, fez aquilo, ela está me devendo, ela falou aquilo de mim, eu não concordo com aquilo que ela fala, com o posicionamento dela ou dele e assim por diante, e as coisas não são resolvidas. É interessante que quando ela diz assim, fazei tudo que ele vos disser, aí Jesus fala, enchei as talhas de água. E diz a Bíblia que eles as encheram totalmente. Ora, gente, eram 6 talhas. Cada talha de 40 a 60 litros. Faz a conta quanto de água tem isso. E eles foram encher de água para quê? Se a festa estava acabando. Foge ao raciocínio lógico das coisas. Mas eles obedeceram completamente. E eles encheram as talhas até a boca, até a tampa, como nós dissemos aí. E eles encheram totalmente e a obediência deles foi total. Cerca aí de aproximadamente 500 litros de água foram tirados, não havia água encanada, tinha que tirar água de algum lugar para poder encher essas talhas. E enquanto isso, o que estava acontecendo na festa? Não sabemos, mas eles foram encher as talhas de água. A segunda coisa, Jesus fala assim, pegue agora essa água e leve ao mestre-sala, ou seja, o responsável por aquela festa, para que ele possa experimentar isso. Então diz a Bíblia
que quem apenas viu que tirou água foram os serventes. Ninguém mais sabia. E quando leva para o mestre-sala, ele experimenta o vinho e ele fala, ué, mas normalmente coloca-se o bom vinho no início da festa e vocês estão colocando o bom vinho no fim da festa? É interessante, irmãos, que mais uma vez há uma obediência total e completa. Pega lá e leva para o mestre-sala, vamos pegar água para o mestre-sala experimentar? Não, eles foram lá e pegaram. Já havia sido transformado. Ou no processo de levar a ele, a água se transformou em vinho, né? Então, mais uma vez, a lógica é contrariada. E aí dá prosseguimento ao milagre. E a última coisa é a frase do mestre-sala dizendo, vocês guardaram o melhor para o fim. E aí nós temos uma lição maravilhosa desse episódio aqui. Não só do milagre, não só porque o milagre foi feito numa festa de casamento, e eu quero dizer aqui para você, se você está atravessando um momento difícil na sua vida matrimonial, eu quero dizer que há solução para esse problema. Deixe Jesus, convide Jesus para entrar no seu casamento, na festa do teu casamento, né? Como dizendo assim, deixe ele fazer um milagre, mas ele está dizendo, faça tudo o que eu estou te mandando. Os casamentos terminam porque os cônjuges não querem fazer tudo o que Deus manda. Eles querem fazer a sua vontade. Eles querem agir pelas emoções, querem agir pela sua mente, pela sua lógica. Não tem lógica que explique um casamento, querido. Vou repetir para você. Não há lógica que explique um casamento dar certo. É pela misericórdia de Deus. Você pode ajustar tudo, conversar tudo, organizar tudo, pegar um psicólogo para te ajudar, um terapeuta para ajudar. Você pode ler 1000 livros. Se Jesus não estiver dentro desse casamento, ele não transforma a água em vinho, não acontece. E aí a indignação é que o melhor ficou para o fim, né? O casamento é algo que quanto mais ele vai, melhor ele tem que ficar. É como vinho, quanto mais velho, melhor ele fica. Às vezes, quanto mais tempo passa, pior fica para alguns casamentos. Mas quando Jesus está dentro dele, quanto mais tempo vai passando, mais nós vamos nos sentindo melhor. E a nossa vida matrimonial vai melhorando e nós nos entendemos melhor. Eclesiastes capítulo 7, no verso 8, a parte A do versículo, diz assim, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, né? Melhor é o fim das coisas. O que eu quero dizer, muito melhor do que nascer, é você estar com Jesus na eternidade. É isso que ele está dizendo. Quanto mais eu caminho com Jesus, melhor eu vou ficando. Mais experiência eu vou tendo. Mais bênção eu posso derramar sobre a vida das pessoas. Melhor é o fim das coisas, não porque eu vou ficando mais forte, quando mais velho eu vou ficando mais experiente. O meu interior se renova a cada dia, quanto mais eu vivo, mais de Deus eu tenho, mais experiência com Deus eu tenho, mais sábio eu vou me tornando, porque o Senhor vive na minha vida. Então, há algo, diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, há algo que diz assim, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquilo que Deus tem para você, que ama ao Senhor de todo o teu coração, nem olhos viram, nem coração, nós não podemos entender o que Ele tem para nós, mas é algo maravilhoso, né? Em Mateus capítulo 25 diz assim, vinde benditos do meu Pai, Jesus falando, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É um convite. Entre no reino, na posse do reino, porque tem algo preparado para você desde o início de toda a fundação do mundo, o início de tudo. Então, eu quero dizer para você que quando esse vinho é o melhor, aparece como o melhor vinho no final da festa, eu quero dizer para você, o que está por vir vai ser muito melhor do que o que você está vivendo agora. Eu vivo muito melhor hoje do que quando eu era jovem. Foi muito boa a minha infância, a minha adolescência, mas hoje é muito melhor do que era. Você quer voltar para lá? Não quero voltar, porque está muito bom hoje. Amém? Não? É Deus fazendo as coisas. Concluindo, então, como romper, né, limites, como vencer situações que nos apresentam, né? Em primeiro lugar,
quando você atravessar momento que tiver fome, dificuldades, diz lá, né, no texto de Elias, no verso 14 que lemos, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a tua farinha não acabará e nem o azeite faltará. Não vai faltar para você o essencial para você viver. 1 Reis capítulo 17 fala isso. Elias diz para a mulher que estava dizendo, nós vamos comer e vamos morrer. Não temas, vai, faz o que eu estou dizendo, porque o Senhor está dizendo, o Deus de Israel está dizendo, da tua panela não se acabará a farinha e nem da tua botija se acabará o azeite. Então, primeira coisa, para vencer esse momento onde a fome está batendo a porta, creia na palavra de Deus, creia no que está escrito, porque o Senhor vai te sustentar. Se Ele sustenta as aves, Ele vai te sustentar também. Segundo lugar que lemos, quando os inimigos vêm contra ti, e Josafá fala, eu não sei o que fazer, os inimigos são mais fortes do que eu. Aí ele diz assim, porém, os meus olhos estão no Senhor. Então, para você vencer os inimigos, não pense que você vai vencer o inimigo, mas quando você olha para o alto, do alto vem, do trono de Deus vem a solução para o teu problema. E esses inimigos foram destruídos completamente. Quando a morte bate à tua porta, como bateu na porta lá de Jairo, né, sua filha acaba morrendo, quando eles falam para ele assim, não incomodes o mestre, ela está morta, aí Jesus diz para ele, não temas, crê somente e ela será salva. É a palavra que eu tenho para você. Quem sabe você está com medo da morte. Jesus está dizendo, não temas, crê somente. Eu estou aí para te salvar e para estar ao seu lado. Quando você estiver numa situação que parece que você está naufragando, como estava lá o apóstolo Paulo e mais 275 pessoas, e dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento, como eu falei, aí vem o homem de Deus e fala, tenha bom ânimo. Eu confio em Deus, o barco vai se perder, mas nenhuma vida vai se perder. Queridos, é a palavra de Deus, ninguém vai se perder. Quando você vê que o barco está afundando, a palavra para você é, tenha bom ânimo. O Senhor vai te socorrer. É interessante que quando eles naufragam, todo mundo vai para uma ilha chamada Malta, e aí está todo mundo com frio, porque havia muita chuva, eles fazem uma fogueira, e Paulo foi pegar alguma lenha para jogar na fogueira, e tinha uma víbora no meio dessa lenha, e ela fica presa nas mãos dele, e ele coloca essa víbora no fogo, e as pessoas falam assim, não vai demorar muito, ele vai inchar e vai morrer. Irmãos, nem o veneno pôde tocá-lo. Porque ele tinha convicção e ele falou para esse homem, tem bom ânimo, eu confio em Deus. Diga aí no seu coração, aí onde você está, eu confio em Deus. E a última coisa, quando os grandes problemas vierem, ao ponto de você desesperar a vida, acima, está dizendo lá, das nossas forças, o que fazer nesse momento? Aí ele explica, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita dos mortos. A situação veio para que Paulo não confiasse nele, mas confiasse naquele que ressuscita os mortos. Irmãos, é isso que o Senhor está nos falando. Creia no Senhor, descanse nele, em nome de Jesus. E diz assim a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios capítulo 1, e ele nos livrou, ele nos livrará de tão grande morte e continuará a livrar-nos. Então, ele te livrou, está te livrando e vai continuar nos livrando de todo mal. Essa é a palavra. Para cada situação há um remédio. Para cada situação há uma palavra de Deus. Para cada situação extrema, quando você chega no limite, aí Deus te dá uma palavra e as situações resolvem. É como aconteceu lá em Caná da Galileia. Chegou no limite, não tinha mais. Então a palavra foi, faça tudo o que ele vos disser. E eles fizeram tudo o que ele disse. E aí o vinho melhor apareceu, mesmo no fim da festa. Eu quero terminar lendo o Apocalipse capítulo 21, por gentileza. Abra aí. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia e vamos encerrar essa mensagem aqui. Por que que o fim é melhor do que o começo? Por que que o vinho melhor apareceu no fim da festa? Diz assim Apocalipse capítulo 21, verso de número 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram,
e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. O vinho novo sempre é melhor. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o início. Eu sou o Ômega, o fim. O princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O vencedor vai herdar todas as coisas. Há um lugar onde as lágrimas não existirão mais, o pranto, a dor, ele vai enxugar as lágrimas. Nós vamos morar numa cidade santa, que ataviada que vai descer do céu, junto com o Senhor Jesus. Ele vai fazer nova tudo aquilo que é velho, vai ficar para trás. Ele vai fazer nova todas as coisas, porque Ele é o início e Ele é o fim. Ele é o começo e o fim. E Ele está preparando o lugar para você e para mim. Tremendo isso. Ao vencedor herdará estas coisas. Então, se você está no seu limite, se você não aguenta mais alguma situação, se você está sendo assolado por algum problema gravíssimo, como Paulo estava, a ponto de desesperar a própria vida, eu quero te dizer para você: faça tudo o que ele vos disser. E o milagre vai acontecer na sua vida, na sua família, no seu trabalho, em nome de Jesus. Deus me fala que Ele está abrindo portas nesse tempo de portas fechadas. Nesse tempo de fique em casa, Ele está abrindo portas para você, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, encerrando assim essa ministração, e que o Espírito Santo, com uma força sobrenatural, venha agora, aí onde você está na sua casa, te tocando profundamente, e você vai poder dizer para você: eu vou vencer limites. Os limites, eles não estão para mim, porque o meu Deus é ilimitado, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar, Pai, essa vida que ouviu agora essa ministração. Eu queria que você fechasse seus olhos onde você está e declaro, Pai, o teu poder se manifestando sobre essa vida e sobre esta casa, em nome de Jesus. Se como foi na viúva de Sarepta, há problemas de alimento, o Senhor vai multiplicar, porque você vai fazer aquilo que a palavra de Deus está dizendo, e não vai faltar farinha nem o azeite na sua casa. Se os inimigos estão te apertando, em nome de Jesus, como estava apertando o rei Josafá, você pode ficar sossegado, porque o Senhor é contigo, mas é melhor você colocar os olhos no Senhor, porque a solução vem do alto, vem do trono do Pai. Se há alguma perda, uma ameaça de morte, como foi para Jairo, a palavra de Deus é para você: não temas, crê somente, fica firme. Se você sente que você está naufragando, parece que quanto mais você age, pior fica a situação, e você pode crer que o Senhor é contigo, e Ele está dizendo: tem bom ânimo. Continue confiando no Senhor. Grandes problemas, situações que trazem desespero, o Senhor está dizendo para você: o Senhor é comigo, Ele vai nos livrar, Ele já está me livrando e vai continuar me livrando, em nome de Jesus, porque eu creio no Deus que ressuscita os mortos. Pai, eu quero abençoar essa vida, recebe agora a bênção, e o Senhor, quando você chegar no seu limite, o Senhor vai te socorrer com certeza, porque socorreram todos esses e continuará a nos livrar, em nome de Jesus. E ao vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Grande abraço para você, uma semana maravilhosa,
cada dia é um presente de Deus. Que o Senhor esteja abençoando o seu casamento, a sua casa, os seus filhos e trabalho. Nós estamos aqui. O que nós pudermos fazer, nós estamos à disposição para te ajudar. Um grande abraço, Deus abençoe. Senhor, pra sempre proclamar.
Olá, queridos. Nós vamos estar ministrando sobre dízimos e oferta. E no livro de Provérbios, no capítulo 11, no versículo 24, está escrito: alguns há que espalham e ainda se lhes acrescentam mais. Outros retêm mais do que é justo. Retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. 25. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. É muito importante, todas as vezes que você for dizimar, ofertar, é entender que tudo veio de Deus. E você só está devolvendo uma parte daquilo que o Senhor te deu. E crendo que aquilo que você reteve, que é a sua parte dos 90%, o nosso Deus estará te abençoando e fechando algumas situações, quebra de carro, doença, gastos extras. Essa é a minha e a tua fé. E lembrando, esses 10% que nós estamos devolvendo é o que nós estamos abençoando a igreja e outros irmãos. Então nós vamos estar orando, pedindo a Deus para que multiplique na tua vida, porque você tem honrado a palavra do Senhor. Querido e bom Deus, coloco diante da tua presença este irmão, esta irmã, que tem entendido este mandamento, Senhor. E mais do que isso eu te peço, em nome de Jesus, multiplica na vida deste irmão, multiplica na vida desta irmã, fazendo, ó Deus querido, que verdadeiramente aqueles 90% junto contigo, meu Deus, é um valor tão grande que vai suprir todas as necessidades, irá realmente sobrar para que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Muito obrigado, querido. Deus abençoe.